Não é muito comum eu vir para essa tribuna para defender moções. Todos sabem que aqui no nosso regimento interno, as moções, elas podem ser de congratulações, de solidariedade, de apelo, protesto ou repúdio. E essa moção que proponho agora é uma moção de protesto contra os cortes no orçamento da nossa Universidade Federal de Santa Maria. E venho aqui para pedir o apoio de Vossas Excelências para que essa moção possa ser aprovada, encaminhada ao governo federal, às autoridades que têm responsabilidade pelo orçamento, em especial ao presidente da República e ao ministro da Educação. Há poucas semanas, na Universidade Federal de Santa Maria e posteriormente nesta casa, tivemos audiências públicas onde houve uma ampla explanação do magnífico reitor, professor Luciano Schuch, a respeito dos impactos que esses cortes causam não só à universidade, mas também à comunidade de Santa Maria. No geral, esse último corte é um bloqueio de mais de 9 milhões de reais. Mais de 9 milhões de reais que estavam previstos e que agora não vão ser repassados para a nossa Universidade Federal de Santa Maria. Para que se tenha a dimensão deste problema, o orçamento da Universidade Federal de Santa Maria, ele passa de bilhão, 1 bilhão e 300 mil reais, para pagar servidor, para pagar inativo. Mas só para investimentos e manutenção são 125 milhões de reais. E agora, com esse bloqueio de 9 milhões e 200, diminui a capacidade da nossa universidade operar a pleno vapor, em especial na contratação dos serviços de segurança, de limpeza, e impactando diretamente a assistência estudantil. Vamos lembrar que o histórico de orçamento empenhado, hoje, se tivéssemos uma correção pela inflação, esses 125 milhões deveriam estar lá em 256 milhões. Mas não estão. Os orçamentos das universidades públicas do Brasil vêm sendo restritos. E o maior impacto é na assistência estudantil. Para que se saiba, a nossa Universidade Federal de Santa Maria serve pelo quase 2 milhões de refeições por ano. Garante moradia estudantil para 2.500 estudantes. E este valor impacta justamente na manutenção desses estudantes, que têm maior vulnerabilidade e que são os que mais precisam, não só do ensino, da pesquisa e da extensão, mas dos serviços que garantem a sua permanência na universidade. Se nós formos falar dos impactos desses cortes, também refletem em empregos. Não bastasse a não reposição de cargos que são extintos, pessoas que morrem, se aposentam, esses cargos não são repostos, e aí nós temos, nos últimos, pelo menos de 2016 para cá, a redução de 269 técnicos administrativos. Mas quando a gente vai tratar na redução orçamentária, impacta também na redução de bolsas de estudo para estudantes que fazem a pesquisa, o ensino e a extensão, que é a essência de uma universidade federal. Isso impacta não só em Santa Maria, também em outros campos, Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen. E esse impacto em pessoal é impacto direto na economia de Santa Maria. Quando se deixa de ter cargo, se deixa de ter salário. Quando deixa de ter salário, deixa de ter consumo. A nossa comunidade está sofrendo com os cortes orçamentários e com o descaso da educação pública. E o impacto também na harmonia da nossa cidade. Todos sabem que a nossa Universidade Federal de Santa Maria tem bens próprios no centro. Eu tive a oportunidade de estudar nas faculdades de Ciências Contábeis e Direito, e naquela época as instalações eram no prédio da antiga reitoria, ali na Floriano Peixoto, que é um prédio que pode potencializar
a mobilidade na cidade, o pertencimento dos santamarienses, incluindo, e ali tem um grande projeto, que não pode ser perfectibilizado, porque já não temos recursos. E de repente, vem mais cortes. Há impacto nos congressos, nos eventos em que estudantes, professores participam, há impacto nas obras de acessibilidade do campus, mas, sobretudo, há impacto também em empregos. Quando a gente está falando na capacidade de investimento, as terceirizadas da UFSM, e repito, serviço de limpeza, serviço de segurança, serviço de vigilância, são mais pessoas que já foram demitidas e empregos que não vão voltar. Por isso, a necessidade de que Santa Maria possa demonstrar o seu protesto. Gostaríamos que tivéssemos mais investimentos, mas, sobretudo, protestamos contra esses cortes. Esses cortes que impactam na vida da nossa comunidade. E é fundamental que essa Câmara de Vereadores, que representa a comunidade de Santa Maria, possa se manifestar contundentemente em favor do nosso município. E defender a Universidade Federal de Santa Maria significa defender a nossa comunidade. Eu sei que eu posso ser uma das pessoas que protesta contra os cortes. E eu sei que poderá haver aqueles que defendem os cortes. Pois se trata de política pública, se trata de alocação de recursos. E esse protesto, ele é destinado a quem, de fato, é responsável pela matriz orçamentária. Quem é que é responsável pela matriz orçamentária? Se não a Presidência da República e o próprio Ministério da Educação. É a estes que nós devemos protestar. A pergunta é, isso tem alguma relevância? A relevância para nós fazermos aquilo que nos diz respeito. Estar ao lado da Universidade Federal de Santa Maria. E estarmos indignados com esta diminuição da capacidade da nossa universidade em prestar um serviço que não é só para os estudantes. Quando se retira condições de uma universidade federal funcionar, se retira a capacidade de pesquisa, se retiram os projetos de extensão, se retira a condição que a nossa universidade dá a milhares de estudantes de poder não só ter o direito à moradia e o direito à alimentação, que é muito importante. Então, esses cortes, presidente, impactam diretamente a assistência estudantil, que é justamente os estudantes com maior vulnerabilidade. A universidade é para todos, é para todas. Garantir recursos para a nossa universidade, bradar por recursos para a nossa universidade é fundamental. Para finalizar, queria dizer que hoje, nem mesmo a possibilidade de que haja destinação por parte de deputados federais e senadores para a universidade faz com que o orçamento aumente. Pelo contrário, se eventualmente são destinados 200 ou 300 ou 400 mil ou 1 milhão de reais, aquilo abate do que é o repasse. Então, portanto, nem mesmo através das emendas parlamentares se pode complementar o orçamento da universidade. Esse é o problema, do que eu já falei outras vezes aqui, da chamada PEC do teto de gastos. Se tira dinheiro da educação, se tira dinheiro de outras áreas de investimentos sociais para garantir pagamento de serviço da dívida. Então eu faço esse apelo a vossas excelências. É um protesto que deve ser não só de um vereador, mas deve ser representado por essa casa. A Câmara de Vereadores tem essa obrigação com a nossa cidade. A Câmara de Vereadores deve ter a obrigação com a nossa universidade. Cortar recursos da nossa universidade não é razoável, não é plausível e não é coerente com a atuação política de quem quer uma cidade realmente pujante e integrada. Então, senhor presidente, eu faço esse pedido aos meus colegas vereadores, às minhas colegas vereadoras, para que votem favoráveis a essa moção de protesto contra os cortes da Universidade Federal, os cortes orçamentários implementados pelo governo federal. Muito obrigado, senhor presidente.